Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E hoje eu vim trazer para vocês uma mensagem com as cartas 22, 8 e 31. A carta 22, os caminhos. A carta 8, o caixão. E a carta, a maravilhosa carta 31, o sol, com esse brilho maravilhoso, né? Então, esse trio de cartas, quando se juntam, me fez lembrar, eu gosto muito de ouvir os relatos e histórias de pessoas que passaram por uma EQM. EQM é uma experiência de quase morte, tá? E é uma experiência muito estudada no mundo inteiro, né? Porque os cientistas gostam de estudar esse tema para realmente entender o que acontece ou pode acontecer após a morte. Então, por isso, muitas pessoas, nas suas experiências de EQM, elas falam muito de ter encontrado um túnel e no final desse túnel tinha uma luz. Tá? Então aqui, ó, enquanto elas caminhavam, que é a caminhada aqui, os caminhos, através da escuridão, né, do próprio túnel, elas lá no final, elas viam um sol, elas viam uma luz, né, um brilho muito intenso, e essa luz, muitas dessas pessoas diziam que essa luz era irresistível, que era de uma atração muito grande e que era muito difícil você resistir a essa luz, porque a vontade era ultrapassar aquela luz e saber o que tinha do outro lado. Muitas dizendo que era um ambiente muito agradável, muito bom, e que elas não desejavam voltar para a Terra, mas elas desejavam continuar indo até aquela luz. Então, esse trio de cartas demonstra muito isso. Eu acredito que muitas pessoas que ficaram entubadas durante a Covid, né, elas passaram por isso, né? Até porque os caminhos, junto com o caixão, tem muito a ver com a intubação, né? A pessoa ficar ali entubada. E o sol, eu acredito que tenha sido muitas vezes a pessoa saindo daquela situação e indo para a luz, né? Saindo daquela situação difícil. Então, eu acredito que muitos que passaram por isso nos hospitais, de ficarem ali sofrendo com aquele entubamento todo, acredito que elas preferiram ir para a luz porque era mais suave. Então, se vocês tiverem oportunidade de ouvir uma pessoa contando a sua experiência de EQM, ou quem sabe até mesmo você já teve a sua experiência, você vai ver que as pessoas que, quando elas foram para o outro lado, elas sentiram uma sensação muito agradável. Mesmo que elas não tenham ido por um túnel, através de um túnel, mas tiverem ido até mesmo direto para o outro lado, fazendo uma experiência lá, elas sempre falam que é uma coisa muito agradável e que a vontade é de não voltar mais para a Terra, né? Só que muitas também que entraram por esse túnel e viram a luz e que quiseram prosseguir atrás dessa luz, os mentores pararam elas. Falaram para elas, olha, ainda não é a sua vez, ainda não é a sua hora. E elas tiveram que voltar e não puderam prosseguir através daquela luz, tá? Enquanto que outros ouviram uma voz falando para elas, se vocês quiserem prosseguir, podem prosseguir. Caso não queiram, podem voltar. Então, alguns não puderam ir porque não era a hora e alguns
tem aquela chance de escolher, né? Então isso é muito interessante. E esse trio aqui me fez lembrar isso, a caminhada pela escuridão, porque quando a pessoa tem uma experiência de quase morte, ela está morta realmente ali, o espírito saiu do corpo, o corpo fica em um hospital, né? E aí ela sai em espírito caminhando como se estivesse morta no túnel em direção a uma luz. E é uma bela luz, uma luz, como eu falei, que elas contam, que é uma luz irresistível, né? Então, esse trio conta muito disso. Porém, aqui no plano físico, esse trio de cartas, ela tem outro conselho para você. E o conselho dela é que, mesmo que você esteja caminhando aqui em meio à escuridão, que é o caixão, e assim como se não tivesse saída para o teu problema, você se vendo assim, sem opções na vida, sem uma direção, achando que o caminho chegou ao fim, ó, caminho que chega ao fim. Lembre-se que no final do túnel tem sempre uma luz, tá? Então, por isso que o caixão, o sol aqui está depois do caixão, mostrando que depois da escuridão, lá no final do túnel, você vai ver aqui uma luz. Então, se você estiver vivendo uma situação difícil na tua vida, na qual você não vê uma saída, não vê uma opção, você acha que chegou ao fim, que o caminho chegou ao fim, né? Lembre-se daqui desse sol maravilhoso e lembre-se que no final do túnel existe uma luz, tá? Inclusive, quando a pessoa está no fundo do poço, se ela olhar para cima, ela vê o quê? Ela vê a luz, né? Então, ali mostrando que ali está a saída, ali está uma solução, tá? Então, a mensagem para o dia de hoje é essa. Se você está vivendo uma situação que você acha que está sem direção, sem opção, sem saída, o sol está ali no final, mostrando para você que existe sim uma luz no final do túnel, que existe uma solução e que é só você continuar caminhando com fé, olhando para a luz, ou seja, olhando para Jesus. E Ele vai te acolher, e Ele vai te chamar, e Ele vai dizer, continua a tua caminhada, porque você vai chegar ali na vitória, na conquista e na realização. A tua caminhada ali vai ter um resultado e dias melhores virão para você. Então não desista, tá? Mesmo que você pense, meu Deus, não tenho saída para isso, chegou ao fim. Não desista. Essa é a mensagem de hoje. E boa sorte para vocês.